A Band News FM conversa agora com um dos 9 brasileiros que atuam na primeira divisão do futebol da Finlândia. Murilo Henrique, lateral esquerdo do SD-Co, que vai conversar um pouquinho agora no Brasil afora da Band News FM. Murilo, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. Como vão as coisas por aí, tudo bem? Cara, obrigado eu. Muito feliz de ter recebido o convite, muito feliz de estar participando. E obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho a minha história e a história, talvez, dos brasileiros que atuam por aqui. Pô, eu queria começar falando com você em relação a esse desafio que você topou de jogar no futebol da Finlândia, que é, claro, um país que desfruta de muitas coisas boas, foi eleito já como o país com o povo mais feliz do mundo, mas para o futebol talvez seja um tanto quanto inusitado quando a gente pensa em jogadores brasileiros. Como é que chegou esse convite para você e a sua decisão também de atuar no futebol finlandês? Então, é curioso, né, que aqui o país é maravilhoso. Várias vezes, como você falou, foi eleito o país com as pessoas mais felizes do mundo. E, para mim, quando surgiu a oportunidade de vir para cá, eu fiquei meio assim também, por não ser um país de futebol, por ter outros esportes mais populares. Mas quando chegou a proposta, eu pensei, vi com bons olhos, falei, vamos desbravar, né? A gente sabe que não é o país igual a Espanha, Itália, mas pode ser que seja um bom país, está em evolução. E eu estava na Espanha e eles fizeram o scout, né? A base do scout deles aqui e foram atrás de mim lá na Espanha, fizeram um contato legal, a gente conversou. Tinha um segundo treinador aqui que era espanhol, então facilitou bastante o contato e eu conversava com ele diretamente. Isso facilitou bastante também. E eu fui de férias para o Brasil, depois terminou a temporada na Espanha, fiquei uma semana no Brasil e vim para cá. Foi uma decisão assim bem rápida e foi bom para mim também. Eu gostei bastante de ter vindo para cá. Eu imagino que a sua dúvida principal em relação a mudar para a Finlândia seja justamente por conta da adaptação ao país, uma cultura diferente, o idioma também completamente diferente. Você, nesse momento de mudança, sabia, né? E a gente fala desses 9 brasileiros com você, só na elite do futebol finlandês, sem contar ainda as outras divisões. Você sabia dessa quantidade de brasileiros também por aí, ou foi algo que você recebeu até com certa surpresa depois que começou a defender as cores do SD-Co? Então, no princípio, assim, no início de tudo dos contatos, eu conhecia apenas um, que é o Tiquinho, que é meu amigo, a gente jogou no mesmo time no Brasil. Então, eu conhecia ele e, através dele, eu fui obtendo informações também. E Em isso facilitou relação a, bastante a venda. em relação à cidade que você mora, né, Seinäjoki, conta um pouquinho dela pra gente. É uma cidade pequena, né? Pelo que eu pude pesquisar, são um pouco mais ali de 60 mil habitantes. Acredito que tudo isso, pelo menos na questão de qualidade de vida, você tenha bastante coisa para contar pra gente, certo? Cara, é real. A cidade é, tipo assim, pequena, pacata, mas é um lugar maravilhoso para a gente, assim, que está no mundo do futebol, né? A gente pode focar 100% no futebol e seria bom se não tivesse esse Covid, que aí poderia trazer família, poderia desfrutar mais da cidade. Agora a gente fica um pouquinho com medo do Covid e tal, apesar de que aqui no país está super bem controlado, mas a liga e a federação têm uma restrição muito forte com o Covid, que a gente tem várias partidas atrasadas aí por conta do protocolo, que se um jogador do clube tiver contato com alguém que pegou o Covid, eles já suspendem os jogos. E aí o que está dificultando um pouco, mas a cidade é maravilhosa, o pessoal daqui ama a gente, nos recebeu muito bem, tanto a mim quanto a um companheiro argentino, outro colombiano, que são os estrangeiros assim de mais longe que estão aqui. Creio que foi uma cidade muito boa para mim evoluir, para minha evolução. Acho que foi essencial vir para cá. Para quem saiu de Linhares, no Espírito Santo, acostumado com aquele calorão todo, como que foi em relação ao clima para você, né? É uma característica da Finlândia ser um país mais frio. Tudo isso foi um choque para você no início ou tranquilo? Então, no início, quando eu cheguei aqui, tava normal, tava 20 graus, 15. Isso aí era tranquilo. Mas aí quando eu voltei das férias em janeiro, aí eu comecei a me assustar um pouco.
apesar de que na Espanha também faz um frio, mas tipo, nada comparado com isso aqui. Tipo, menos 25. Cheguei a pegar menos 25 aqui em janeiro. É surreal. Você não consegue sentir dedo, orelha, nariz, nada. E foi um choque, assim, uma experiência boa, eu diria. E aqui, né, Murilo, os brasileiros são conhecidos por recepcionar muito bem, né, pessoas de outros países, pessoas que vêm de fora. Como é que foi a recepção do pessoal da Finlândia com você? Até mesmo os outros companheiros de grupo, né, as outras pessoas que trabalham no clube também. Como que é essa recepção? E falando principalmente dos brasileiros, né? Porque, claro, são inúmeros espalhados por todo o planeta do futebol, mas para vocês, principalmente na Finlândia, como é que é essa recepção do público, do povo local? Então, para mim foi super tranquilo, super receptivos, eles foram comigo. O clube passava por um momento difícil na competição, então chegou eu, um argentino e um inglês, e a gente foi tipo super bem, bem recepcionado no grupo, na cidade, em tudo. E o resultado no campo, graças a Deus, veio, que facilitou ainda mais. E o que que você sentiu de diferença, Murilo, dentro de campo, justamente, né? Porque você tinha passagens pelo futebol português, pelo futebol espanhol, que já tem ali características mais desenhadas e do que a gente pode acompanhar também comparando com as primeiras divisões, mas eu imagino que quando você chega no futebol finlandês, dentro de campo também tem aquele período de adaptação ao estilo de jogo deles. Qual que é esse estilo? Então, o estilo de jogo deles é um estilo mais pegado, não tem tanta cadência quanto no Brasil. A gente é uma intensidade acima, um pouquinho acima do Brasil e da Espanha também. Mas eu tive a sorte de chegar aqui e encontrar um esquema tático igual ao que eu vinha jogando na Espanha. Então, por sorte, isso aí não dificultou muito para mim, assim, a adaptação. Foi tranquilo. E nesse momento da primeira divisão do campeonato finlandês, vocês estão na quarta colocação. A briga do SD Isso. Cole é por título? É para tentar alguma vaga em competição europeia? O que que o clube passa de vocês de projeção de resultados? Então, nosso primeiro objetivo é ficar no top 3, que é a briga pela medalha e, consequentemente, a vaga na Europa. E é isso que a gente vem brigando. A gente está em quarto, com 2 jogos a menos do que os demais, do que o segundo e do que o terceiro. E aqui no Brasil, toda vez que começa uma edição do Campeonato Brasileiro, a gente consegue colocar ali 7, 8 equipes que vão brigar pelo título. Como é que é a competição de vocês aí? Tem algum time que é super favorito ou isso também é bem equilibrado? Não, tem os clubes que são super favoritos, são os dois que vão em primeiros, que são o Royco, que é da capital, e o Cups. São os clubes aqui que já começam assim com favoritismo. E logo depois vem os que brigam pelo terceiro, que supostamente brigariam pelo terceiro, que é o Inter, que é a gente, que é o Ronca. São clubes assim bons que brigam sempre. Bom, você saiu muito cedo do Brasil, Murilo, e teve a oportunidade depois, em 2015, de retornar para defender o Linhares também. É, qual que é o plano que você faz de carreira daqui para frente? Você, claro, já tem uma adaptação à Europa, pelos países que você já teve a oportunidade de atuar em alguns clubes, mas é uma projeção de carreira sua retornar para o futebol brasileiro o quanto antes? Não, no momento não. No momento eu penso em seguir aqui na Europa. Eu tenho boas coisas aí para o futuro em vista já começamos eu juntamente com o empresário já começamos a trabalhar outras coisas o plano de carreira é seguir na Europa o máximo de tempo possível. Você citou um pouquinho antes em relação à pandemia, né? Você está sozinho na Finlândia hoje, sem a família. Sim, estou sozinho. E aí, como é que você faz para matar a saudade de toda a família, né? Hoje, ainda bem que tem toda essa tecnologia, com qual frequência que você costuma conversar com o pessoal aqui do Brasil para também se sentir um pouquinho mais próximo do país? Ainda bem mesmo que tem a tecnologia, porque a tecnologia nos aproxima muito. Eu todo dia estou conversando com meus amigos, com a minha família, ligo para minha mãe, para o meu pai, a hora que dá na gana, e meu irmão. Então é super tranquilo. Todos os dias, eu acho, basicamente todos os dias a gente se fala. Difícil um dia que a gente não mantém um contato. Bom, a gente falou um pouquinho já da cidade, a gente falou do clima também.
Em relação à gastronomia, como é que funciona? Foi muito diferente também? Ou os brasileiros conseguem dar um jeitinho? Eu imagino que por ser uma cidade menor, né, não tenha toda aquela questão das capitais, onde você consegue encontrar um restaurante brasileiro para matar a saudade do feijão. Como é que vocês fazem aí? Então, o feijão aqui é bem difícil mesmo. Eu acho que eu comi o feijão uma vez aqui só, que foi na casa do brasileiro, que é o preparador de goleiro do meu time. Ele me convidou, cheguei lá, era arroz, feijão e farofa. Falei, pô, paraíso. E não, mas a questão da gastronomia, a gente se vira com o que tem. Aqui também não é muito diferente. É uma carne, batatas, macarrão. Eles não têm tipo uma comida igual na Ásia, que é super distinta. É basicamente a mesma coisa. Tá certo. Murilo, gostaria de agradecer a sua participação aqui na Band News FM. Boa sorte nessa sua sequência no futebol finlandês e como é bom ver tantos brasileiros assim espalhados e, claro, representando a nossa bandeira também pelo mundo do futebol. Muito obrigado e boa sorte, viu? Obrigado, eu que agradeço. Um abraço.